Fala, massa! É Galo na final, é Galão da Massa na cabeça, deu Galo doido na Arena MRV, 3-1 pra cima do Del Valle, meus amigos, e agora é rumo ao título lá em Assunção do Paraguai, em novembro. Ei, meu galão, galera, que felicidade que eu tô. A melhor partida do Galo no ano. E eu venho trazendo esse pós-jogo aqui com linha de passe. Vamos conferir o que a mídia esportiva tá falando dessa vitória gigante do nosso galão. Vamos lá para esse vídeo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Os créditos aqui a ESPN Brasil. Link na descrição do vídeo, mas agora sem enrolação, bora para esse pós-jogo que o Galo jogou demais. Dudu, Bernard, cara, Hulk voltando a marcar. Meu Deus do céu, foi um jogaço, galera. Bora conferir. Vamos pra final, massa! Torcedor do Galo, sim, o Clube Atlético Mineiro está na decisão da Sul-Americana. Venceu o Independente Del Valle por 3-1, no jogo que teve o gol da redenção do Hulk, entrou no segundo tempo. Partidaça do Dudu, gol do Arana, o Atlético se encontrando na hora certa. E o final de semana que já tinha sido bom, que deu uma respirada com relação ao Campeonato Brasileiro, ganha contornos ainda melhores com esse placar aí nesse meio de semana. O Atlético estará lá na decisão, agora espera o vencedor do confronto entre Lanús e Universitário. Portanto, Atlético Mineiro, pelo 5º ano seguido, teremos um brasileiro na decisão da Sul-Americana. E a gente vai falar bastante desse time do Sampaoli, claro, com a sua participação. A gente está no YouTube também, e as participações aqui à mesa do Paulo Calçade, do Jean Oddi, do André Kfouri e também do Vitor Birner. Me parece, Paulo Calçade, que o ataque do Atlético, até de certo ponto criticado pelo próprio Sampaoli, dessa vez funcionou e bem, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha. A torcida do Galo tá felicíssimo. É demais, que é uma final. É para salvar final, o ano, meu amigo. E é um título que é importante, é muito importante também. Não é a Libertadores da América, mas veja a trajetória do Racing hoje. Está numa semifinal da Libertadores e o que ele conseguiu construir a partir da Sul-Americana. Acho que esse é um jogo também de nomes próprios, né? De caras que não vinham jogando um grande futebol. Assim, o retorno do Bernard, já faz algum tempo. Você imaginava que não existia mais nenhum vestígio daquele grande jogador. Hoje ele provou o contrário. Dudu também, parecia falar, poxa, o Galo fez um investimento muito grande no Dudu e o Dudu não deu a menor resposta. Hoje foi um jogo muito importante, então as coisas começaram a andar num momento muito sim, delicado para o Galo, que é de chegar a uma final internacional, né? Mas o time, entendo, com uma postura boa, sem a bola era bem interessante, até tomar o gol, que é o Galo não se compactava demais para também não deixar o Independente Del Valle chegar tanto. Então, assim, a marcação começava na frente, às vezes até com 3 jogadores, tentando interferir na primeira fase de construção, porque você deixava distante o Del Valle, que é líder do campeonato equatoriano. Sim, uma boa margem. Né? O Barcelona de Guayaquil hoje está em segundo, e a LDU, que vem aqui quinta-feira, está em terceiro hoje. E o título é do Del Valle, porque ele tem uma pontuação que ninguém vai alcançar. Isso. Então, o Galo ganhou do campeão equatoriano. E a LDU veio aí. A missão para o Palmeiras na quinta-feira, jogo que a gente transmite. Mas acho que foi um bom jogo do Galo, assim, no aspecto coletivo e no individual também. E essa é uma boa notícia. A gente vai falar bastante desses aspectos individuais. Você lembrou o Bernard, né? O Dudu num terceiro jogo bom do Dudu, né? Exatamente. Inclusive fazendo gol no jogo de ida, dando assistência no final de semana, participando hoje também. Vamos falar do Hulk, que entrou no segundo tempo. É um momento emocionante, né? Porque o Hulk, mais de ano, não fazia um gol com bola rolando. No Campeonato Brasileiro é assim, claro que já fez aí no mata-mata, mas importante para o Hulk para tirar um pouco desse peso também, dessa cobrança. E aí tem outro jogador que precisava evoluir também, precisa ainda evoluir, que é o Arana. Vai dando confiança, né, Jean? Num momento fundamental, que agora só tem mais um jogo e o Galo, imagino, até pelo elenco que tem, seja favorito contra quem quer que venha pela frente, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, o Galo será favorito na decisão. É claro que favorito em decisão de um jogo, o favoritismo vale pouco, mas ele será favorito, ele chega, acho que de maneira indiscutível a essa final, né?
foi um jogo também que, além de garantir a vaga na decisão, tem um roteiro muito legal. Porque é isso, é um roteiro de redenções, de consolidação, de recuperações. E acho que vale para todos os protagonistas do jogo, em maior ou menor medida. Para mim, primeiro, esse daí, o Dudu, que foi, para mim, o melhor em campo, fez uma partida extraordinária, realmente num nível absurdo, como há muito tempo a gente não via o Dudu fazer. Mas aí os autores dos gols no primeiro tempo, Guilherme Arana e Bernard. E até mesmo o Hulk, né? Porque por mais moral que ele tenha com a torcida e tal, ele estava no banco não era à toa, ele estava no banco porque de fato ele não tem conseguido jogar nessa temporada no nível que a gente se acostumou a ver. E o gol dele, aí falando do roteiro também, não foi uma cerejinha no bolo. Não, foi tirar essa pressão aí. Pelo contexto que o jogo apresentava, né, depois do gol do Spinelli, aí era um contexto de perigo, de realmente um risco grande do Del Valle de repente empatar. E não, foi o gol do Hulk que no fim carimbou a classificação à final. Então acho que foi tudo perfeito, porque primeiro, o Atlético foi melhor, acho que talvez o seu melhor momento no jogo, curiosamente, tenha sido 0-0, que foi a metade do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, foi quando o Galo jogou mais e criou mais. Os gols vieram depois, mas não importa. Então assim, o Atlético foi melhor. Os heróis são heróis que de alguma maneira consolidam essa recuperação ou a redenção, como queiram. E o time está na final e, como você falou, acho que com um favoritismo para essa decisão, quem quer que seja o adversário. O mais legal nesse roteiro é que a redenção de um cara que é herói na história do Atlético, o Hulk, foi para salvar outro herói que podia ser vilão da noite, né? Porque, assim, essa campanha, André, do Galo, essa chegada, a decisão, passa muito pelo Everson. Sim. Passa demais pelo Everson nos jogos de mata-mata, onde pegou pênalti, onde foi fundamental. E o Everson acaba falhando, uma falha que não é comum de se ver acontecer com o Everson, mas que deu a emoção para o jogo. Recolocou o Independente Del Valle na partida e o Hulk acaba, de certa forma, fazendo com que um dos heróis dessa classificação aí, né? Tô falando do roteiro como um todo, não virasse um vilão. Né? Boa noite a todos. As escolhas todas do Sampaoli hoje, individualmente, responderam, né? E no caso da necessidade de resgatar um jogador que falhou e que poderia ter levado esse jogo por uma situação difícil, tanto se falou no Everson antes desse jogo, a possibilidade dos pênaltis, um novo empate, etc. Ele seria um jogador quase que responsável pela sequência ou não do Atlético até a final da Copa Sul-Americana. Nos pênaltis, os goleiros eles se transformam nos grandes protagonistas. Não foi necessário, felizmente, para a torcida do Atlético, né, para a comunidade do Atlético de maneira geral, porque o time hoje, muito provavelmente, fez a melhor atuação, talvez, na temporada inteira. Porque se alguém dissesse, lá no começo do ano, quando a gente entendia que o Atlético era candidato ao troféu da Copa Sul-Americana, junto com outras equipes, mas certamente era um dos cotados. Se alguém dissesse que na noite do dia 28 de outubro o Atlético jogaria em casa a partida de volta das semifinais, todos nós aqui falamos, isso mesmo, é o que a gente imaginava. Mas contar a história, a trajetória, principalmente na Sul-Americana, com tanta irregularidade, com tantas dúvidas, seria algo que pouca gente iria falar, não, é isso mesmo. Todo mundo apostou num bom ano do Atlético Mineiro. Ficou em segundo lugar no grupo, teve que ir para tal da repescagem. Exato, não foi o que aconteceu. Então, mal ou bem, aos trancos e barrancos, como se diz, o Atlético chegou até a noite de hoje. A atuação na semana passada no Equador não foi ruim e o Atlético não merecia perder o jogo, mas não foi do nível da de hoje. Hoje o Atlético, como time de futebol, deu um passo à frente numa situação em que era necessário dar esse passo. Dar uma resposta para o torcedor que está falando em salvar o ano, etc. E agora não é uma questão de salvar o ano. Essa atuação, por mais que seja uma amostra pequena, qualifica o Atlético Mineiro, se jogar assim, como favorito para ganhar a final. E na noite de hoje a gente viu os pontos fortes coletivamente falando, o jeito de jogar previsto e planejado pelo Sampaoli hoje funcionou. O Atlético fez um ótimo jogo em casa. O torcedor vai voltar para casa hoje muito satisfeito não só pelo resultado, mas pela resposta coletiva e individual. Dudu, Bernard
E até o Hulk, que novamente entrou e fez um gol que o emociona, deu para perceber em campo como ele reagiu emocionalmente ao gol que ele marcou. Grande atuação do Atlético, promissora no sentido do que vem pela frente, já que quando essa comissão técnica assumiu, o objetivo era conduzir o Atlético à final da Sul-Americana e terminar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira. O jogo de hoje mostra que tudo isso é plenamente possível. Bom, então vamos ouvir alguns dos heróis aí dessa noite nessa classificação do Galo. Tem Hulk, tem Dudu e tem Bernardo. Vamos lá. O Hulk, a gente entrevistou pelo menos uns 30 torcedores do lado externo antes de começar a partida. E sempre a repórter perguntava, quem vai marcar o gol da classificação? Cara, não teve um que não citou que você ou começaria e marcaria 2, ou entraria no segundo tempo e marcaria 1. Parece até uma previsão, todo mundo já sabe que isso vai acontecer, né? Feliz por Deus ter ouvido as preces dos torcedores. Gratidão por essa confiança, mesmo passando por uma situação, por um momento não tão bom. Cara, jogo futebol profissional há quase 22 anos, a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo ter ficado tanto tempo sem fazer gol, mas isso não tirava a minha confiança, pelo contrário, procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana, que era o nosso sonho, nosso objetivo primeiro, né? E o sonho agora é ganhar essa final, para que, se Deus quiser, entrar na história do clube. Então, gratidão a todos os torcedores. Dedico esse gol primeiramente a Deus, aos torcedores toda a massa atleticana que não desaponta nunca deixaram de confiar em mim. Eu nunca vou deixar de confiar nesse clube, qual eu tenho tanto respeito e carinho. Com 39 anos, eu estava ali atrás, quando você faz o gol, se ajoelha, ainda tem espaço no coração e nessa empatia com a torcida de se emocionar, né? Cara, não tem como a gente se emocionar. O futebol é muito forte, né? O futebol mexe com a gente. São 39 anos, a gente cansa de concentrações, de viagem, mas ama fazer isso. Eu amo fazer isso, que é jogar futebol. Primeiramente Deus e, claro, minha família. E o futebol, pra mim, já vem ali em terceiro lugar, porque o futebol mudou minha vida. Eu sou muito grato ao futebol, sou muito grato por tudo que o futebol fez na minha vida. Ajudou todos os meus familiares, muita gente que eu consegui ajudar através de futebol. Então, o mínimo que eu posso ter por ele é respeito e gratidão. E até o momento que eu puder jogar, eu vou jogar com muito orgulho, com muito amor e com muito respeito ao futebol que tanto me ajudou. Bernardo, não é o mesmo estádio, nem é a mesma competição, mas é o mesmo ambiente e é essa camisa que é muito forte. Tá passando um filme na cabeça de 12 anos, né? Sem dúvida, passa. Eu tava pensando nisso, né, antes do jogo, que é a primeira final da Sul-Americana que a gente joga, da história do clube, e poder estar no primeiro título da Libertadores e também poder estar no primeiro título da Sul-Americana é algo que representa muito, é algo muito grandioso dentro de um clube tão grande. Então, eu tenho certeza que a gente estava falando disso desde o início da Sul-Americana, que a gente tinha capacidade de chegar no final do ano vencendo esse campeonato, chegando na final. Então, eu tenho certeza que a gente tem um grupo muito forte para poder conseguir isso. É lógico que vai ter as suas dificuldades dentro da final, mas a gente sabe que a gente vai estar muito bem preparado para qualquer adversidade, sem dúvida nenhuma, em busca desse título. Certinho? Dudu, ele falou que você foi o cara do jogo, mas eu diria que dá para falar que você foi o cara da semifinal e até o cara dos últimos 8 dias do Galo, porque um gol e 3 assistentes. É isso mesmo? Cara, nada. Eu acho que é a equipe, né? A estrela, acho que quem joga tem uma parcela boa. Acho que a equipe, toda a comissão técnica, toda a equipe, todo o staff aqui do Galo, que merece chegar nessa final, né? Acho que a gente vem tendo um ano muito difícil, tanto no Campeonato Brasileiro, como a gente teve alguns jogos também na Sul-Americana muito difíceis. Acho que a equipe suportou bem essa semifinal. Fizemos 2 grandes jogos. Agora é pensar agora no Campeonato Brasileiro para depois a gente pensar nessa final. Essa recuperação de confiança passa um pouco pela motivação que o Sampaoli trouxe para você? Eu acho que dele também, né? Mas a comissão técnica do Cuca também me dava muita moral, né? Acho que foi o grande responsável para mim vir pro Galo. Acho que a equipe tá de parabéns pela semifinal que fez. Agora é focar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que a final é só daqui 20 dias e a gente tem que se preparar bem. Berner, o André Kfouri falava sobre a melhor partida do Galo, talvez no ano.
Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a melhor partida do Dudu com a camisa do Atlético Mineiro também. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, André, Jean, os fãs do esporte. Nossa, Dudu, sem dúvida, do Atlético. E do Cruzeiro também, né, Birner? Em muito tempo. O Dudu Mineiro. E eu acho que é um jogo um pouco... Eu vou usar o termo de resgates. Não quer dizer que os resgates são definitivos, mas você pega o Dudu resgatando o seu poder de resolver partidas. Você pega o Bernard decidindo o jogo pro Atlético. Você pega o Rony, não como centroavante, jogando pela direita, aberto, com bastante contribuição, incomodando muito o adversário. Você pega o Alan Franco, que não entra no resgate porque não tem a história desses jogadores dentro de campo, cada um está falando de caras muito vencedores, mas é um cara que foi jogar lá do lado direito, quase como um ala defensivo, para dar equilíbrio, porque o Bernard era um falso centroavante, não era centroavante na verdade, que encostava no Rony do lado direito, então você precisava ali de um pouco mais de sustentação. Você tem o Arana, que é outro jogador muito importante, outro jogador histórico fazendo gols. E você tem o Sampaoli, que é um técnico importante na construção de um Atlético vencedor, mesmo que não tenha sido o campeão, mas ele foi muito importante para alicerçar o título Atlético, os títulos, no ano seguinte, que faz diversas modificações desde quando vai chegando, procurando uma equipe, e que chega no jogo mais importante da temporada do Atlético, no momento, e consegue com seu time, com essas modificações, fazer talvez o melhor jogo da equipe na temporada, certamente o melhor jogo na Copa Sul-Americana. Então acho que foi um jogo muito de resgates, acho que o torcedor atleticano tem que estar muito feliz. A temporada é uma temporada sofrida, mas que pode terminar feliz. É verdade. Ô Mário Marra, o Birner falou sobre resgates, né? Resgates individuais, a gente citou vários jogadores. Mas é o resgate de um time, né? Porque como lembrou o Birner aqui, Marra, se a gente for elencar tudo que o Galo passou esse ano, né? Com troca de treinadores, com salários atrasados, com questionamentos com relação à parte financeira também, não só por salários, com insatisfação de jogadores, com treta de torcida com determinados jogadores por causa de posicionamentos ali extracampo. É a redenção de cada um que acaba promovendo uma redenção coletiva. Edmar, que ainda não tem o título, né? Mas chega a uma decisão, hein, Marra? Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Uma noite muito especial aqui na Arena MRV. Lotada, o torcedor entusiasmado. E o William, sim, eu concordo muito com o que disse o André, né? A gente poderia, lá no início do ano, falar de um Atlético numa final de Sul-Americana, mas os caminhos não foram os caminhos que a gente pensou lá no passado, lá em março, lá em abril. O Atlético pegou caminhos completamente diferentes, com tudo isso que você falou, inclusive questões administrativas. E, para mim, a chegada do Jorge Sampaoli resgatou alguns jogadores que vinham não só fisicamente, vinham com a confiança abalada, vinham com a parte técnica abalada, e hoje foi, não a final, mas o ápice de uma reconstrução de rota, de recalculando rota. Hoje o cálculo da rota encontrou um caminho que é o caminho que o Atlético deveria seguir, ter seguido muito antes. A gente nem falou do Scarpa, né? Scarpa, que é o jogador que mais estava em campo, que participou decisivamente de vários momentos importantes da temporada, não só fazendo gol, não só dando assistência, mas sendo o jogador do passe antes da assistência, e hoje ele não jogou. E ele vai poder jogar a grande final. O Atlético conseguiu escapar da dor de ter a ausência do Scarpa. Hoje, na hora do almoço, ou na verdade no café da manhã, eu estava com o Fábio Santos, estava com o jornalista Danilo Marra também, a gente estava ali batendo um papo, e foi muito difícil pensar qual seria o time para entrar em campo hoje exatamente pelo lado direito. E aí o Fábio, preciso dar esse testemunho, né? O Fábio, será o Rony? E a gente ficou cheio de dúvida do Rony sem a bola, porque a gente entendia que ele ia fechar, mas se o Rony está fechando sem a bola ali, quem fica na frente? E durante o jogo é muito legal que isso foi perceptível, né?
é o Bernard Costas, é o Igor Gomes chegando. O Jorge Sampaoli se preparou e preparou o Atlético para um jogo de hoje de uma forma completamente fora do comum. William, vou falar só baixinho para você. O Atlético precisava fazer um gol e não tinha um atacante, não tinha um centroavante. Fez 3. Marra, uma curiosidade. Eu concordo com você sobre o potencial do Scarpa, sobre o comprometimento dele, o jogador gosta de atuar, mas olhando o time de hoje e quase 10 do jogo de hoje, a não ser que o treinador adapte a maneira de jogar ao seu próximo adversário, quem sairia para entrar o Scarpa? Possivelmente. Quem entrou, no final das contas, foi o Fausto Vera, né? Sim. Porque o Vera tinha perdido espaço. Ele não entra na do Scarpa, ele entra para jogar do lado do Alan Franco. Hoje parece que sairia o Fausto Vera, mas tem um outro jogador, Vitor, que era da preferência do Jorge Sampaoli, que vai ter o Campeonato Brasileiro para colocar a pulga atrás da orelha. O Alexander. E é um jogador bastante tranquilo quando tem a bola. É um jogador de controle. É outro que vai... Olha, outra mudança de panorama. Agora, os jogadores que estavam com confiança lá embaixo, esses jogadores vão trabalhar feito loucos, porque eles vão querer jogar a final. Mudou o panorama. E aliás, é bom lembrar. Muito bem, massa atleticana, tamo na final, trazendo para vocês aqui mais um conteúdo da mídia esportiva com as informações, a análise do Galo. Agora, meus amigos, rumo à Assunção, o Galo que é finalista, tamo na final e aguarda, né, meus amigos, aguarda aí o vencedor de Lanús e Universidade do Chile, que joga aí na quinta-feira às 19 horas, né, o jogo lá na Argentina. Então saberemos aí quem será o nosso adversário na finalíssima da Sul-Americana, um título internacional, um título importantíssimo para o Galo conquistar, para voltar para a Libertadores, para ter um ano que vem melhor financeiramente, né? Vai estar na Libertadores, vai estar disputando a competição que mais paga, então tem mais possibilidades aí do Galo montar um elenco, um time muito mais forte, não é mesmo? É isso aí, massa atleticana, grande vitória, uma vitória gigante do Galo. Bernard, Hulk desencantando também com bola rolando, o Dudu jogando demais, o Arana voltando, né, a fazer os seus gols, que há muito tempo não vi a Arana participando assim de gols. Então, Sampaoli recuperando bastante jogadores, o Galo crescendo no momento certo, no momento que o Galo é reta decisiva, o Galo só disputa Sul-Americana. Então, meus amigos, é hora de jogar todo o futebol que a gente pode, todo o potencial, e o Sampaoli está conseguindo extrair isso dos atletas do Galo, né? O Galo ainda não tem uma regularidade, né, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas é isso aí, meus amigos. Agora é conseguir os pontinhos, né, que falta aí para livrar de vez aí do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e se preparar muito bem para que novembro, né, a gente esteja fazendo uma grande final lá no Paraguai, em Assunção. Se Deus quiser, o Galão vai sair campeão. Eu tô confiante, quero saber também se você está. Comente aqui se você está confiante que o Galo vai copar nessa Sul-Americana. Deixa aqui também a sua opinião, o seu comentário. Vou ficando por aqui. Massa, e muito, muito obrigado por ter acompanhado comigo aqui mais um vídeo. Tamo junto. Dale, Galão da Massa. Vamos pra final, Massa.